Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar contigo sobre o Natal. Nós vamos usar um texto e eu quero usar algumas figuras que tem bíblica para falar um pouquinho sobre o Natal. Nós temos, eu acho que umas 2 mensagens ou 3 falando sobre o Natal no YouTube. Depois, se você quiser, é uma palavra mais técnica, mas hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre uns personagens da Bíblia nesse contexto do nascimento de Jesus. Nós sabemos que o Natal ele é fruto de uma promessa de esperança ao mundo. Então, não se pode afirmar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas tem todo um conceito aí por trás. Mas foi escolhido esse dia para celebrar. E nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar o nascimento do maior homem que já pisou na terra. Então o Natal ele é fruto de uma promessa de esperança ao nosso mundo. Essa promessa que foi feita por Deus através dos profetas e foi cumprida exatamente em Jesus, o nosso Messias. Então, a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o Natal, é um evento central da tradição cristã e pode ser motivo de muitas mesmo, diversas, centenas de reflexões e ensinamentos. E o relato do nascimento de Jesus, ele está principalmente escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, e no Evangelho de Lucas. E eu gostaria de ler contigo um texto, e depois nós vamos caminhar nesse texto, tá bom? Mesmo assentado, mas reverente ao Deus da palavra, Mateus, capítulo 2, verso do 1 ao 12, nós vamos ler na NVI, tá bom? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo ouvido todo o chefe dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. O pessoal tem que ir para a salinha, né? As crianças, os que já foram para a salinha. Não vi nem menino aqui hoje, mas já deve ter ido para a salinha já, né? Enviou-os a Belém e disse: vão informar-vos com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Pai, nós tomamos a tua palavra como espírito e vida, ó Deus, e clamamos por espírito de revelação e de sabedoria no conhecimento pleno e completo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso entendimento seja clarificado e que nós possamos, ó Deus amado, ser transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu dei uma procurada sobre quem eram esses magos, porque algumas pessoas falam que eram reis, mas a Bíblia não afirma isso. E o significado de mago originalmente não se referia, hoje quando se fala a respeito de mago, está muito ligado a práticas de magia, mas naquela época estava ligado àquelas pessoas que eram que estudavam os astros e os astrônomos, e eram chamados de sábios. Esses magos aqui eram considerados sábios, pessoas eruditas da sua época. Então era uma classe de estudiosos, de astrônomos, astrólogos, ou
dizem alguns estudiosos que eram sacerdotes lá do Oriente, especialmente da Pérsia, que hoje é onde fica o Irã. Então a Bíblia, ela não especifica, a Bíblia não fala que eram 3. Isso algumas pessoas falam por causa dos 3 presentes. E também não cita nome. A Igreja Católica colocou nome neles, mas a Bíblia não fala a respeito do nome de nenhum desses 3 sábios. Então, esse texto que nós lemos, ele não destaca o nome dos magos. Ele não destaca a origem exata, mas ele vai destacar as atitudes. Eu quero conversar um pouquinho contigo hoje sobre esses sábios, ou sobre esses magos aqui, no Natal, no nascimento de Jesus. Então o Espírito Santo não vai enfatizar quem eles eram, mas vai enfatizar as atitudes que eles tiveram. E nós podemos pegar essas atitudes e colocar em prática no nosso dia a dia. Então nós podemos contextualizar as atitudes que aqueles sábios tiveram, ou que aqueles magos tiveram, exatamente para se encontrar com Jesus. E isso são princípios bíblicos que nós podemos apresentar na nossa vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, nós vamos fazer uma pregação mais ou menos expositiva. Nós vamos pegar o verso 1, diz assim, olha: depois que Jesus nasceu, o Everson está reverberando tanto, está todo mundo escutando direitinho aí? O sentimento é que eu estou dentro de uma lata, falando aqui. Se puder só dar uma ajustadinha até a gente... Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, você pode substituir por sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Nós estamos falando aqui de pessoas que vieram de muito longe para poder encontrar a Jesus. Eu volto a repetir aqui, o texto diz aí, magos vindo do Oriente. Então, esse Oriente aí, eles acreditam a Pérsia e a Babilônia. A Pérsia hoje é o Irã, e a Babilônia ali, o Iraque. Então, ao sul de Bagdá, na região da Mesopotâmia. Então, eu dei uma olhadinha, eu pesquisei, e em linha reta, do Irã até a Jerusalém, dá aproximadamente 950 quilômetros, em linha reta. Se for pegar o trajeto de um carro, dá mais de 2.000 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros, deu uma melhorada, Everson, obrigado, deu mais de 2.000 quilômetros, então, mais de 25 horas, 30 horas, só lembrando que naquela época, o meio de transporte não era carro, não era avião, então provavelmente foram a cavalo ou montado em camelo. Então eu não sei a quantidade de tempo, mas aqui eu aprendo algo. Se eu de fato eu quero a Jesus, eu tenho que decidir a buscar a Jesus e pagar o preço que for necessário. Geralmente nós falamos, voltou Everson, daquele jeito estava bom. Geralmente nós falamos sobre pagar o preço ligado a conquistas profissionais, a estudo, a tantas coisas das nossas vidas. Mas aqui, com esse texto que fala sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, nós vemos aqui a atitude de homens que decidiram pagar o preço para buscar Jesus. E como que eu vejo isso? Por causa da distância que eles percorreram. E isso pode nos ensinar muitas coisas. Então, a grande pergunta é: como está o nosso nível, sabe, de ter o Senhor nas nossas vidas? Nós costumamos dizer que Deus é um Deus de nível de busca. À medida que nós buscamos de Deus, é a medida que nós recebemos. A Bíblia fala sobre a lei da reciprocidade, ou lei da mutualidade. A Bíblia diz em Isaías e diz em Tiago, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros.
Então, Deus é um Deus de nível de busca. À medida que nós buscamos, e quanto mais nós pagamos o preço, nesse sentido, preste atenção, todo o preço já foi pago no Calvário. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de intimidade. No mundo espiritual, Deus não faz acepção de pessoas, de ninguém, no que diz respeito a amar. Mas no que diz respeito a usar, e no nível em que Ele vai usar, isso está diretamente ligado ao nosso nível de busca e de pagarmos o preço. Muitas vezes, quando nós vemos alguém sendo usado por Deus, então nós queremos muito aquilo que a pessoa carrega. Algumas pessoas, elas dizem: pastor, impõe as mãos. Quando vem alguém sendo muito usado por Deus, diz: pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça para que essa unção seja transferida. Eu acredito na transferência de unção, mas eu acredito que a unção é transferida quando já há uma pessoa, um receptor, que já entrou naquele propósito de buscar mais e mais a Deus. Quanto mais nós dedicamos a nossa vida a buscar a Jesus, a pagar um preço, mais nós vamos receber dele. Esses magos aqui nos ensinam que a nossa vida espiritual, o nível da nossa vida espiritual, não está ligado a Deus querer derramar sobre mim aquilo, não derramar sobre mim aquilo que derramou sobre outra pessoa. Não, isso está diretamente ligado a um Deus de nível de busca. Quantos estão entendendo? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, a primeira é exatamente o que nós falamos. Se nós tivermos disposição para buscar a Deus, então nós vamos conhecer Jesus profundamente. Nós podemos conhecer Jesus em vários níveis. Nós podemos conhecer o Senhor em várias escalas. Quanto mais nós... Se é o hino do Flamengo, é? Provavelmente o Vasco perdeu. E eu já disse aqui que Jesus era vascaíno. Jesus disse: eis que estou com o Vasco todos os dias. Então deixa os flamenguistas lá. Então essa disposição em buscar é muito importante nós entendermos que nós vamos receber do Senhor. Eu poderia citar para você aqui dezenas de textos ligados a isso. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. A Bíblia fala que há um nível de revelação que o Senhor vai manifestar na vida daqueles que o buscam profundamente. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui com esses magos, e que está diretamente ligado ao Natal, ao nascimento de Jesus, à vida de Jesus, é que nós devemos... Eles buscaram Jesus com um propósito claro. O texto diz: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós precisamos ter uma visão clara de vida e de destino. Por quê? Porque isso vai nos tornar mais intencional nas escolhas que a vida nos oferece. Consegue entender isso? Quando eu busco Jesus, sabe, com um propósito claro e definido, de maneira intencional, eu vou entender que algumas coisas eu não posso mais me envolver. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele dá uma série de recomendação, e no final ele diz assim: Timóteo, essas coisas eles podem, você não pode. E eu preciso entender que se eu desejo buscar Jesus num nível além daquele superficial, além daquele que todo mundo, que a maioria das pessoas buscam aos domingos, não é o caso de ninguém aqui, mas muitos buscam somente o desencargo de consciência, sabe, uma relação superficial com Jesus distante e religioso. Mas aqui os magos nos ensinam que quando você busca Jesus com um propósito claro, ele chega e pergunta, diz: olha, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles sabiam quem eles procuravam e por que procuravam. Eles eram estudiosos, eles conheciam as escrituras,
E ele sabia que o rei estava vindo. Então ele estava buscando um rei para adorá-lo. Nós vamos ver isso mais na frente. É por isso que ele diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, a motivação define a profundidade da nossa experiência com Deus. Se a nossa motivação é conhecer a Jesus, se a nossa motivação é buscar a Jesus, não por interesses escusos. Por quê? Porque quando nós buscamos Jesus por interesses, nós podemos ser frustrados. Mas quando nós buscamos a Jesus por quem Ele é, e quando nós nos rendemos, quando há uma rendição completa a Ele, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo. Então, é muito importante eu entender isso. Eu aprendo com os magos, eu preciso buscar Jesus com um propósito claro. Onde está? Vou dizer algo para você, irmãos. Existem muitas mesas e rodas que Jesus não se sentaria. Existem muitos lugares onde nós, paramos e ficamos, que Jesus não está ali. E eu vou dizer uma coisa, e me perdoem, sem querer ofender ninguém. Em muitas igrejas, se o Espírito Santo for embora, as pessoas continuam fazendo culto, e talvez nem percebam isso. A Bíblia diz que José e Maria levaram Jesus para apresentar, o menino Jesus para apresentar em Jerusalém, e que quando estava retornando para casa, somente depois de 3 dias, eles perceberam que Jesus tinha ficado em Jerusalém. Sabe, o maior medo, um dos grandes medos que eu tenho na vida, é de continuar vivendo a vida cristã, sem a presença manifesta de Deus. Sabe, aquela vida cristã religiosa, aquela vida cristã que não tem aquela intencionalidade, aquela vida de Deus fluindo, borbulhando. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso decidir quem eu vou adorar. O texto diz que eles decidiram. O texto diz: olha, vimos a sua estrela no Oriente. Eles viram. Sabe, a primeira coisa nesse versículo aí é nós vermos onde ele está se movendo, onde a vida de Deus. Eu preciso ver e discernir isso, para que eu possa fazer o quê? Adorá-lo. Deus não tem problema de baixa estima, que Ele precise que um bocado de gente fique dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. A adoração, ela não serve para Deus, a adoração serve para nós, porque quando nós adoramos, preste atenção, a palavra adoração aparece a primeira vez, quando Abraão sobe ao monte para sacrificar Isaac, e ele diz: subiremos, faremos o sacrifício e nós vamos adorá-lo, e depois de adorá-lo, nós retornaremos. A palavra adoração, no pé da letra, ela significa prostrar-se e beijar os pés. Beijar os pés. Então o texto diz exatamente isso, que aqueles magos decidiram adorar a Jesus. E eu aprendo com ele exatamente isso. Quem é que eu tenho adorado na minha vida? Sabe, será que eu tenho adorado de fato a Jesus? Ou eu tenho erguido altares com bezerros de ouro e adorado? E eu tenho levantado ídolos na minha vida e adorá-lo. Os reis magos aqui, os sábios do Oriente, eles dizem exatamente isso: vimos a sua estrela. Nós precisamos ver onde Deus está se movendo, e nós temos que adorá-lo. Sabe, irmãos, às vezes, na maioria das igrejas, aqui não acontece isso. Na maioria das igrejas as pessoas chegam, geralmente quando o louvor já começou, porque para eles é só cantoria. Alguns chegam, um dia eu até cheguei para um jovem e falei assim: meu filho, você chega no meio do louvor. Ele falou assim: pastor, é porque o salmista diz que no meio dos louvores Deus habita. Então isso é falta de entendimento, isso aqui não é cantoria. E preste bem atenção, aqui nós começamos no horário,
Se atrasar, depois tem confusão. Porque para mim não importa se tem 1 ou se tem 10, eu não estou cantando para pessoas. Esse momento aqui não é para mim me arrepiar, não é para mim chorar. Isso tudo pode acontecer e faz parte. Mas esse momento aqui, o culto, é para Ele. A adoração é para Ele. E nós vamos perceber que durante o louvor a maioria fica mexendo no celular, fica travando uma guerra dedo nasal, mas ela não adora. E os magos aqui, eles ensinam exatamente. Travar a guerra dedo nasal é forte, hein? Tá. Então, ele diz, olha, nós vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. Olha aqui para mim, eu falo isso com coração, sabe, com motivação correta. Existem pessoas no mundo que morrem literalmente se forem vistas adorando a Deus. Nós temos liberdade para adorar o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa os favos de mel. Os lugares onde Deus mais se manifesta e onde as pessoas mais adoram com intensidade plena e completa são nos lugares onde há perseguição. Então eu aprendo aqui com ele exatamente isso, que eu preciso adorar ao Senhor. Adoração é quando, sabe, a boca já não consegue expressar. Adoração é quando palavras não conseguem imprimir ou expressar aquilo que está no coração. Aí às vezes somente lágrimas descem. E lágrimas quentes jamais vão escorrer de um coração frio. Estou poeta, não estou? Quarta coisa que eu aprendo com os reis: eu preciso resistir às oposições contra Jesus. O verso 3 e 4 diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Preste bem atenção. Vão se levantar muitas oposições contra a nossa fé em Jesus. Na nossa família, às vezes quando alguém converte, é um novo convertido numa família que não é cristã, eles vão jogar muita piadinha. Vão se levantar muitas oposições lá no colégio, na turminha dos amigos, lá na faculdade, lá no trabalho, muitas resistências para nós não nos posicionarmos a respeito da nossa fé. O texto diz que se perturbou, se levantou, se conturbou Herodes e toda Jerusalém. Herodes é uma figura do diabo aqui. Esse Herodes aqui é chamado de Herodes o Grande, o rei mau. Esse cara, no dia que ele chegou a baixar um decreto e disse: olha, no dia que eu morrer, toca fogo em milhares de judeus, para que eles chorem pelos seus parentes que morreram e não se alegrem com a minha morte. Ele mandou matar o filho, ele mandou matar a esposa. É uma figura satânica. Então, tanto Herodes como Jerusalém, tanto o mundo espiritual no que diz respeito a demônios, como a pessoas se opõem quando nós nos posicionamos em fé. E esses reis aqui, esses sábios, eles estão se posicionando. Vai haver oposição. Toda vez que você se levantar para buscar a Deus, você vai ver que parece que aparentemente as coisas começam a piorar. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, estava tudo bem, parece que foi só eu começar a orar, o inferno se levantou. É assim mesmo. Isso é igual pisar num formigueiro. Na hora que você pisa, espalha as formigas todas. Mas você não precisa se intimidar, porque a Bíblia diz que nós guerreamos uma guerra que já foi vencida no Calvário. Então, qual é a oposição? O que é que se opõe à nossa fé e à nossa busca a Jesus? O que é que se opõe? Às vezes é rede social, às vezes é amizade, às vezes é um relacionamento fora da presença de Deus. Mas existem opositores contra nós buscarmos ao Senhor. Até mesmo no meio da igreja, irmãos. Até mesmo no meio da igreja.
Eu cheguei na igreja de Cristo com 18 anos de idade. Eu sei tudo a respeito de grupinho que seca aqueles que querem ser mais espiritual. Eu sei daqueles grupinhos que fica e quer transar com a namorada. Tudo isso aí, sabe? Eu já vi, já vivi. Eu tenho mais de 40 anos na fé. Eu sei dos grupos que tem. Por quê? Porque se opõem contra um conhecimento de Cristo, se opõem contra uma experiência mais profunda de Cristo, e as pessoas recuam. E esses reis magos estão dizendo aqui exatamente isso. Estão se levantando contra a oposição de Herodes, contra a oposição de toda Jerusalém. A outra coisa que eu aprendo aqui, a quinta coisa: cuide para não se desviar de quem? De Jesus. Olha o que diz o texto. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Preste bem atenção. Então Herodes chama os magos secretamente, informa com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, envia-os a Belém e diz: olha, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Tem muita gente que vai querer nos tirar do propósito de Deus. E Herodes disse: olha, vai lá ver onde é que está o menino, vai lá, presta um culto, depois vem para cá, me avisa, sai desse caminho aí, sabe? Nós precisamos ter muito cuidado para nós não nos afastarmos do Senhor, porque muitas vezes vão vir propostas de adoração que não são proposta dos céus. Cuidado, cuide para que você não se desvie de Jesus. Um dos maiores homens de Deus, heróis da fé do passado da igreja moderna, John Wesley, dizia que todas as vezes que ele sentia que o coração dele estava se desviando do Senhor, ele parava tudo, ia para o meio do mato buscar a Deus, até o coração dele ser aquecido novamente pela palavra. E ele dizia para Deus exatamente isso. Ele dizia: Deus, não me dê paz estando longe da tua presença, não me dê paz estando desviado do teu propósito. Ele diz: todas as vezes que o meu coração se esfriar e se desviar do Senhor, que o Senhor deixe se abater sobre mim tristeza profunda, até que eu vá novamente aquecer o meu coração na tua presença. E John Wesley vai dizer que avivamento é feito por pessoas que têm o coração abrasados, por um coração que queima e que não se desvia do Senhor. São muitas propostas para nós nos desviarmos do Senhor, e nem todas vêm com um demônio na frente, nem todas vêm com chifre, nem todas vêm com tridente. Às vezes algumas coisas para nos tirar daquilo que o Senhor tem, vem com a roupagem que nós não desconfiamos. Outra coisa que eu aprendo aqui com os reis, com os sábios, é que eu preciso confiar que Deus vai me dar sinais e que vai me guiar até Jesus. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Se você tem um coração sincero, você pode fazer uma oração sincera e Deus vai responder ela. Deus vai dar direção. No mundo de muitas informações uma atrás da outra, informações desencontradas, informações sem conhecimento. Às vezes nós vemos tantos rios, tantos cortes na internet sobre determinados assuntos, que isso bagunça a nossa cabeça, e nós precisamos de uma direção certa, sabe? Eu vou dizer algo para você. A missão de todo crente já foi estabelecida na Bíblia. Agora, a visão é a maneira
como nós vamos cumprir a missão dada por Ele. Deus deu uma missão para todas as igrejas. A missão é ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, cada lugar tem uma maneira de cumprir essa missão. É por isso que você vai em determinadas igrejas, uns focam numa área, outras focam na outra, e está tudo bem. Agora, nós precisamos buscar a direção certa de Deus, porque em nome de cumprir a missão, alguns carregam uma visão que pode não estar totalmente alinhada com a palavra de Deus. É por isso que é muito importante você buscar a direção certa. Se você orar a Deus e dizer: Deus, me dê a direção certa, você pode se debruçar num texto, porque a Bíblia é o único livro que você lê ele com o autor do livro ao seu lado, que você pode conversar com ele, pode perguntar para ele, e pode dizer: Senhor, o que isso significa? O que isso quer dizer? Não engula qualquer palavra de qualquer pessoa. Vá nas Escrituras e veja se de fato o que está sendo ensinado, o que está sendo dito, está na palavra. Então, confie que sinal vai te guiar. Deus pode usar várias formas. O texto diz que uma estrela, isso aqui eu já brinquei em outra mensagem, isso aqui é uma espécie de GPS, Waze. A estrela vem e para na casa, chegamos ao destino. Simplesmente isso que aconteceu. Então Deus dá a direção certa. Toda pessoa que quer encontrar Jesus e que pede a Deus, irmãos, olha, eu já escutei tantos testemunhos de pessoas que disseram: um dia eu cheguei diante de Deus e falei: Deus, me mostra Jesus. Eu lembro que em 1987 eu estava começando, a convite de uns amigos, a frequentar um grupo chamado Atletas de Cristo. E eu comecei a ir na Igreja de Cristo, lá na Fama. E um dia eu estava voltando com a cabeça muito confusa. Eu fui para a Avenida Bernardo Saião, em frente ao antigo supermercado Marcos. E eu me abracei num poste lá chorando e falei: Deus, me mostra o caminho da verdade. Sabe, irmãos, Deus trará sinais. Deus mostrará. Pode ficar atento quando você pede. Deus vai usar fatos, Deus vai usar acontecimento, Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar pessoas para nos guiar na nossa jornada. Quantos podem dizer amém? Outra coisa que eu aprendo com esses magos, o texto diz o seguinte: olha, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Viram Jesus com Maria, sua mãe. E eles fizeram o quê? Preste bem atenção em três coisas. O texto diz que eles viram, se prostraram e adoraram. Quando nós vemos a Jesus, você vai ver isso em tantos textos da Bíblia. Você vai ver que quando Saulo viu Jesus, ele cai. Você vai ver em Apocalipse falando a respeito disso. Porque quando nós temos uma revelação clara de Jesus, nós não conseguimos viver do mesmo jeito. O texto diz que ele viu o menino, e quando ele viu, ele se prostra. Isso é o que? Rendição. E ele faz o que? E ele adora. Agora, sabe o que mais me chama a atenção aí? É que quando eu vejo Jesus, automaticamente eu tenho que me prostrar diante dele, e adorar a ele é exatamente oferecer a ele o melhor que eu tenho. Sabe, irmãos, o grande desafio é nós aprendermos a não oferecer restos para Deus. E a grande verdade é que, se nós dessemos aos nossos patrões aquilo que nós temos dado a Deus, nós já tínhamos sido mandados embora por justa causa há muito tempo. O texto diz que eles entraram, viram, se prostraram e adoraram. E o texto continua dizendo: então fizeram o quê? Abriram seus tesouros.
Porque onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Tudo que há, que nós achamos de mais importante nas nossas vidas, nós temos que, depois de vê-lo, se prostrar, adorar e abrir os nossos tesouros. E o texto diz que eles então entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. Sabe, eu quero te desafiar a você. Isso aqui nós sabemos que ouro, incenso e mirra são presentes proféticos. Cada uma dessas coisas apontam para algo espiritual. Eles deram o melhor, deram o mais valioso que eles tinham. E o que é que nós temos dado ao Senhor? Quando eu digo assim, olha, nós temos dado o nosso resto a Deus, só pense um pouquinho, qual é a parte do nosso dia que nós temos dado a Deus? Qual é a parte da nossa vida, em todas as áreas, que nós temos dado a Ele? Não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é. Você consegue entender isso? Quando eu me converti, eu usava o cabelo grande. Na realidade, isso aqui eu já contei. Meu cabelo de negão, ele cresce para cima, ele não cresce para baixo. E o meu cabelo começou a crescer assim, sabe? Ficou assim bem avolumado. Aí antes de um jogo, um jogador lá chegou e falou assim: Torres, descobriu um negócio para alisar cabelo que é top. Era um trem fedido, que eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei: não estou fazendo nada. E ele foi e passou esse negócio no meu cabelo. Ele falou assim: não olha no espelho não, fica aí, fedendo, tal. Rapaz, quando eu tirei aquele alisante do cabelo, digão do céu, o cabelão veio aqui, ó, e assim veio aqui atrás, ó. E eu fiquei meio mascaradão. Os caras falaram: Torres, eu. Oi. Então, eu comecei a usar aquele cabelo. Aí presta só atenção. Eu comecei a ler algumas coisas na Bíblia. Eu falei: cara, esse cabelo aqui, ele está sendo um bezerro de ouro. E eu por má interpretação, comecei a ler alguns textos, sabe, lá em Coríntios 11, quando fala a respeito de cabelo grande para homem. Sabe, hoje meu entendimento é outro. E eu falei: cara, eu tenho que cortar o meu cabelo, eu tenho que cortar o meu cabelo, eu tenho que cortar o meu cabelo. Eu cortei o cabelo. Não mudou nada na minha vida, porque não era cabelo. Eu sei disso hoje. Mas sabe o que estava no meu coração? É porque eu vi Ele. Eu me prostrei diante dEle. Eu o adorei. E eu queria dar o que naquele momento era o mais valioso para mim. Porque de repente aquele cabelo grande escondeu as minhas orelhas, escondeu a cabeça chata de maranhense. E eu comecei a ficar parecendo mais com goiano. Só na hora que abria a boca que entregava tudo que era do Maranhão. Aqui eu não estou falando de cabelo. Eu estou falando de entregar aquilo que nós carregamos de mais valioso. E de se negar a dar restos para Deus, em todas as áreas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Último ponto, quero chamar a equipe de louvor aqui, por gentileza. Ande sempre pelo caminho certo, para continuar adorando a Deus. O texto diz: e tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Escute, irmãos. E tendo sido advertido em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para outro caminho. Contam, não sei se é verídico, que Napoleão, em uma de suas guerras, ele desce de um navio, o número de soldados era menores, e a guerra era quase impossível de ser vencida. Aí quando desce todo mundo, ele disse: toca fogo no navio. Toca fogo no navio. Porque ele não tem para onde correr. Sabe, irmãos, quando o anjo aparece para ele, quando ele é advertido em sonhos, ele diz: olha, não vai mais por aquele caminho. Esses sábios ensinam para nós aqui: existem veredas antigas
que nós não podemos mais voltar para elas. Às vezes o pecado vai bater na porta. Às vezes a agenda vai acionar um número de uma pessoa que já não faz parte mais da sua nova vida. Nós vamos escutar constantemente gritos e apelos, nos chamando para retornar do caminho que nós já saímos. Nós já pagamos um preço muito grande para chegarmos até aqui. E nós aprendemos com esses sábios aqui, que nós precisamos sempre andar pelo caminho certo. Deuteronômios, há uma proposta que Jesus diz: olha, que Deus coloca lá, a vida e a morte eu coloco diante de você, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esses reis aqui, esses sábios, nos ensinam a respeito de queimar o navio, de tocar fogo na carroça. Tem coisas que já não faz parte mais da sua nova natureza, da sua nova vida. É por isso que Paulo diz que nós andamos em novidade de vida. Então não entre, não enverede pelo caminho errado. Quais são os caminhos errados que têm, aparecido nas nossas vidas? Nós precisamos prosseguir pelo caminho certo. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por gentileza. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Semana que vem, acho que quarta-feira, nós celebramos o Natal. E aqui tem instruções desses homens que não eram judeus, apontando exatamente para o Salvador, que viria não somente para os judeus, mas para todas as nações. Eu quero encerrar com esse versículo de Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se você quer e pode, erga suas mãos aos céus, enquanto essa canção é ministrada. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela vida desses homens, desses sábios do Oriente, que nos ensinam coisas tão preciosas, Pai. Que nós possamos nessa noite sair daqui decididos a pagar um preço por conhecer e para conhecer o Senhor, prosseguir em te conhecer. Que o Senhor imprima dentro de nós esse propósito claro, ó Deus, de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós tomamos a decisão nessa noite, inspirado pela tua palavra, de nos tornarmos verdadeiros adoradores. Aqueles homens adoraram ao Senhor, e a tua palavra diz, ó Deus, a tua palavra não diz que o Senhor busca pregadores, que o Senhor busca cantores, que o Senhor, não, a tua palavra diz que o Pai procura adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós um coração de adoração, que nós possamos